Pelo que eu estou vendo aí. Então, a gente está na nossa aula 7. A gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento integrado de produto, a parte 2, né? Na aula passada, a gente falou sobre... São 9 etapas, como a gente está... Só relembrar aqui, né? São 9 etapas, né? Que compõem o PDP, o Processo de Desenvolvimento de Produto, e sendo que 2 estão no pré-desenvolvimento, que a gente já chegou a ver, né? Na última aula, e no desenvolvimento é onde a gente tem o maior número de etapas, são 5 etapas, né, compostas pelo projeto formacional, projeto conceitual, projeto detalhado, preparação para produção, lançamento do produto. Então, depois do desenvolvimento, a gente tem o pós-desenvolvimento, que também são etapas que estão relacionadas a atividades pós-lançamento do produto, que é acompanhar o produto e o processo também, né? E descontinuar o produto, caso o ciclo de vida desse produto esteja chegado ao fim. Então, na aula passada, a gente chegou a ver o planejamento estratégico dos produtos, o planejamento dos projetos, vimos projeto formacional, conceitual e detalhado. Na aula de hoje, a gente vai ver outras 4 etapas importantes, 2 dentro do desenvolvimento, preparação para a produção e lançamento do produto, e 2 dentro do pós-desenvolvimento, acompanhar produto, processo e descontinuidade do produto. Bom? Bem, quando a gente fala preparação para a produção, olha o link aí que a gente vai fazer agora com o PCP, né? Planejamento e Controle da Produção. Se tiver algum aluno que está pegando as 2 disciplinas, vai ter esse link aí agora. Porque quando a gente se prepara para a produção, o que a gente está fazendo? Uma programação. Quando a gente se prepara para qualquer coisa, a gente se programa para aquilo, né? Para determinar quando iniciar, quanto produzir aquilo, como vai ser produzido, né? E para isso a gente tem que contar com o mapeamento daquele processo para entender quais são as entradas, quais são os processos de transformação e quais são as saídas, não é? A gente sabe que a gente vai ter entradas em insumos, matéria-prima, mão de obra, a própria informação é uma entrada importante, né? E a gente vai ter o processo de transformação de todos esses recursos, todos esses insumos, né, em produtos semi-acabados e posteriormente em produtos acabados, tá? Então, essa preparação para a produção está totalmente relacionada à definição, né, e quantização dos insumos, os inputs, né, dos processos e dos outputs, tá? Existe uma ferramenta bastante utilizada que é Assign POC, que é a CIPOC, que é onde você faz esse mapeamento, esse estudo do seu processo total, levando em consideração os fornecedores, que é o supplier, são os suppliers, tá? Os insumos de entrada, que são os inputs, o processo, que é o process, e a saída, né, que é o output, além do cliente, né, o customer. Então, você tem que determinar todas as atividades, tarefas envolvidas nessas 5 áreas aí, tá? Fornecedores, insumos de entrada, processos, saídas, né? E o cliente, o consumidor do seu produto final. Então, você definindo tudo isso daí, você começa a se preparar para a sua produção. E aí a gente tem um fluxograma mostrando quais são as atividades relacionadas ao processo de preparação para a produção. A gente sabe que quando a gente sai lá do projeto detalhado, a gente tem 3 importantes projetos: o projeto formacional, o conceitual e o detalhado. O detalhado, eu estou detalhando todos os itens relacionados ao produto. Então, a gente faz o que? A BOM, a lista de materiais. E a saída do projeto detalhado é um protótipo funcional, que a gente chama de mínimo produto viável, MPV, tá? Então, esse mínimo produto viável é um protótipo que ele pode ser utilizado para testes, tá? Então, ele está validado, já foi homologado o produto, certo? E aí você vai ter essas especificações finais do protótipo funcional, né? Usabilidade, segurança, tudo. O projeto dos recursos, né? De manufatura e plano de fim de vida desse produto também, né? Determinar quando e como você vai retirar esse produto do seu mercado. Com todas essas informações, você tem um processo de preparação para a produção, que vai
liberação da produção, aí você vai fazer a parte de produção mesmo de um primeiro lote, documentos de homologação do processo, dessa vez agora, especificação do processo de produção, especificação do processo de manutenção e capacitação do pessoal. Então, essas são as principais atividades que vão estar envolvidas com a preparação para a produção. Então, gente, é basicamente isso. Vamos supor que vocês estejam fazendo uma preparação de produção de canetas, tá? Então, para você se preparar para a produção, o que que você precisa? Você precisa projetar, planejar a sua produção. Saber o que, quando, né, você vai produzir. Então, é o PCP. É aí onde você faz o planejamento e controle da produção. É aí que entra na preparação para a produção e na produção propriamente dita, onde você vai estar controlando ali o processo. Correto? Então, algumas atividades que a gente tem aí, né? A gente pode planejar a produção piloto, né? Produzir lote piloto, homologar o processo. Aí, se homologa o processo, o que significa homologar um processo? Homologar um produto, você já sabe. O que é a homologação de um produto? É quando você desenvolve um produto, ele pode ser físico, pode ser um software, e você tem as características mínimas de segurança, funcionalidade, e aí você homologa ele, registrando ele, gerando um número associado àquele produto junto ao INPE. Fez isso? Beleza, seu produto agora existe, de verdade, ele tem uma identificação. E aí você começa a produzir lotes dele. Mas você precisa homologar o seu processo também. Ou seja, você precisa determinar um processo ou configurar um processo que tenha manufaturabilidade, que ele consiga produzir o seu produto com eficiência. Que eu já falei para vocês que o design ele pode desenvolver lá um projeto de produto super top, só que a sua capacidade fabril não consegue ver aquilo que foi projetado. O cara ficou lá, foi lá no SolidWorks, projetou lá um super dispositivo lá para a área médica, né, de identificação de câncer, botou, foi lá, só que você não tinha capacidade de produção disso daí, tanto de pessoal e tal. Então você tem que homologar o seu processo para que você garanta que quando você der o start para produzir tudo certinho, para vender em grande escala, estiver produzindo já para atender a demanda, você não tenha problemas, certo? Então, essa é a intenção. Então, quando você homologou o processo, você vai agora otimizar essa produção. E o que é otimizar a produção? Otimizar a produção é caso você veja que o seu processo ele tem margem para melhoria, certo? Se o seu processo ele já está de boa ali, já está produzindo sem nenhum tipo de excessos, desperdícios ou danos, você pode certificar o produto através da certificação do processo. Então, a gente já sabe, certificou o produto, significa que ele está ali funcionando através das best practices, que são as melhores práticas de mercado, e você já sabe que ele vai ter selo verde de não poluição, vai ter selo de responsabilidade ambiental, social, etc. Tá bom? Então, a gente tem, né, essa produção desse lote piloto, ela é de suma importância. Lembre vocês que a gente viu lá não sei se vocês já assistiram a aula assíncrona 1 do mini curso de Lean Manufacturing, onde vocês veem como é que a Toyota se introduziu no mercado americano, tá? Ela produziu um lote, né? E desse lote ela teve aceitabilidade, só que foi lá dentro do mercado interno. Então ela homologou o processo e homologou e certificou o produto. Pronto. Só que ela não entendeu que em partes diferentes do mundo a aceitabilidade do seu produto e até a funcionalidade do seu produto são afetadas, correto? Então esse foi o grande erro da Toyota que a gente falou, que quem já viu deve ter percebido. Então ela começou a produziu, meu irmão. Tacou pau, produziu lá uma porrada de carro, botou no navio, mandou para os Estados Unidos. Quando chegou lá, não teve a aceitabilidade esperada devido a diversos fatores preponderantes, como, por exemplo, o próprio design, como, por exemplo, a usabilidade, a funcionalidade de algumas peças que não eram adequadas às rodovias dos Estados Unidos, algumas coisas muito assim, pontuais que não foram pensadas antes. Então, para você homologar um processo, homologar um produto, fica a dica. Você precisa saber para quais regiões vão esse produto, para qual tipo de cultura vai esse produto também,
certo? Você não pode ter um tipo de produto que infrinja as leis, que vá contra as coisas daquele país, entendeu? Não à toa que a gente teve aí alguns produtos de redes sociais que foram proibidos em alguns locais no mundo por difamar fake news e etc, e dispersar informações que não são verdadeiras e manipular informações, fazer vídeos mentirosos, né? Que tem o deepfake, né? Que agora você consegue manipular uma imagem e tornar aquilo ali uma pessoa falando alguma coisa que ela não estava falando. Então, esse tipo de aplicativos que começaram a serem banidos. Isso pode acontecer com vários outros tipos de produtos não terem aceitabilidade. Então, essa é uma etapa muito importante, porque você precisa garantir que o seu produto ele esteja dentro da aceitação lá quando você for fazer. Na verdade, isso aí é uma coisa que você tem que fazer nas fases iniciais lá. Quem já está numa fase avançada, você já tinha que ter pensado nisso lá na fase do projeto conceitual, né? O projeto informacional, onde o cliente informa o nicho para onde está direcionando seu produto e te informa o que que ele quer e você faz baseado no que ele quer, tá? Então a gente tem essa etapa de preparação que é muito, mas muito importante mesmo. Aí eu botei o passo a passo, né? Primeiro, planejar a produção piloto, certo? Produzir lote piloto. A gente sabe que esse lote piloto ele tem que estar bem próximo das condições que você vai produzir à vera, com a sua previsão da demanda. Então, você não pode. Você tem uma previsão de demanda de saída aí de 200 mil unidades por mês e você produz naquele mês ali um lote piloto só de 1.000 unidades. Fica fora do padrão de realidade. Então, você tem que produzir um lote piloto de basicamente dentro daquilo que você tem de expectativa de demanda para os meses seguintes, tá? Se for necessário, produzir mais um lote piloto, tá? Caso você tenha que fazer algum tipo de alteração, porque é aí que você descobre onde você pode melhorar até no próprio produto. Aí você faz um produto lá, tá fazendo para a produção do primeiro lote, você percebe que uma peça ali ela poderia ser soldada ou poderia ser integrada ao produto inteiro e não ser desmembrada. Aí você vai lá e, pô, eu percebi que para eu manufaturar, se for um conjunto só, ao invés de manufaturar um, dois e depois juntar, eu vou ter não sei quanto de redução de lead time e vou ter não sei quanto de redução de custo. Então, na hora que você vai produzir, que você percebe uma melhoria que você pode fazer no produto. Aí, o que que você faz? Você vai lá e modifica faz uma solicitação de modificação do produto, e seu produto vai ser alterado, e aí você vai fazer. Isso acontece muito, gente, tá? É, então, ou se você também está produzindo um produto e verifica que o seu processo ele não está sendo capaz de atender ali os parâmetros de qualidade, de conformidade, né? E aí você vai ter que fazer ajustes. Aí você vai ter que produzir um novo lote piloto após a realização dos ajustes para poder verificar que o seu produto está ok. Tem também a importância de você desenvolver as especificações dos processos de manutenção, né, das máquinas. As máquinas vão operar e você vai definir quais são os períodos das manutenções preventivas, como vai ser o plano de operação para manutenções corretivas, tá? Se tiver manutenção preditiva, como que ela vai ser desenvolvida. Já existem esses equipamentos, já estão trabalhando em paralelo com as máquinas para fazer a manutenção preditiva. Quais variáveis você vai verificar na manutenção preditiva, temperatura, vibração, tudo isso tem que estar determinado já, tá? Nessa fase. Outra parte importante é treinar os colaboradores. Então, aí vai a parte de você fazer reuniões de treinamento em relação àquele novo produto que está sendo produzido, as boas práticas de fabricação, as BPFs, né? Tem as BPMs também, as boas práticas de manutenção, tudo isso você vai ter que treinar e colocar em prática, fazer uma gestão visual, né? Onde você coloca todas essas boas práticas de forma visual para as pessoas estarem vendo o tempo todo. Desenvolver um sistema Kanban muito bem explicado de operação, né? De movimentação e transporte e também de função mesmo, para a pessoa saber para onde vai cada peça, onde ele tem que pegar cada peça, como ele tem que fazer a montagem de cada peça. Então, esse treinamento é muito importante. Tem muitas ferramentas que ajudam nesse treinamento, né? E volto a repetir, a gestão visual é muito importante nesse momento do treinamento, porque a gente sabe, a gente treina um corpo de pessoas e a partir do momento que ela tem contato com a sua atividade diária, ela vai identificando possibilidades de melhoria, de fazer aquilo de uma forma diferente. Então, se você faz reuniões e vai estar sempre melhorando ali, fazendo a sua gestão visual,
Como eu já falei para vocês, que é muito comum gerentes de fábrica já pedirem um layout de uma fábrica do tipo open source, né? Então, todos os recursos que estão ali, eles estão abertos para você ver. Você tá vendo tudo. Aí eles pegam e botam, tipo, mezaninos, né? Bota aí em volta da produção para você poder ver todos os recursos que você tem, as máquinas, as pessoas, os insumos, você conseguir ver onde é que está cada coisa. Porque essa, na verdade, é a busca do gerente da unidade. Ter sempre um panorama, né? Um overview para você poder investigar, pra você poder ver de uma forma mais holística e ter rapidez na hora de resolução e tomada de decisão. Então é muito importante essa parte, tá dentro da parte também de treinar, da parte de treinar colaboradores e etc. Monitorar a viabilidade econômico-financeira, né? Verificar se você vai ter algum tipo de variabilidade que saia do orçamento e tá sempre ali adaptando aquilo ali. Avaliar e aprovar esta fase, né? Documentar as decisões tomadas e registrar as lições aprendidas. Então, esse é o passo a passo desse lançamento, preparação para a produção. Então, você está se preparando para fazer o start da produção. Então, você ainda não começou a produzir a Vera. É como se você estivesse fazendo um treino. Você vai jogar, vai ter um jogo no domingo, e você estivesse fazendo um treino, ensaiando jogadas, aí você melhora a tática, botou 4-4-3, essa foi a sua tática. Mas no treino, você fez um jogo treino e verificou que 4-3-3 não estava sendo muito eficiente no meio de campo. Aí você vai lá e muda, faz um meio de campo faz o 4-4-2, enche mais no meio de campo ali para ter mais eficiência, tá? Então você está fazendo ajustes para na hora do Avera mesmo, que vai estar valendo, você poder ter resultados melhores. No final das contas, galera, bota na cabeça de vocês. Hoje em dia, um dos profissionais que ganham mais, que tem maior valor no mercado hoje, são os profissionais que lidam com isso, com gestão de risco. Então, tem grandes engenheiros de produção, tá? Como o Ricardo Alvim, o nome dele do Banco Central, é alguma coisa Ávila, eu esqueci agora. Eles são pessoas que trabalham nessa parte de gestão de riscos, que olham para o futuro, enxergam as variáveis que impactam nos resultados de uma determinada operação financeira e tentam minimizar e escolher a melhor decisão. O engenheiro de produção ou qualquer outro engenheiro que trabalha nessa parte de produto, engenharia de produto, PCP e tal, ele vai estar também fazendo a projeção futura. Porque não tem como você ter 100% de certeza que o produto que você está pensando para produzir vai dar 100% certo. Não tem como. Vou dar um exemplo, por exemplo, carros mesmo. As montadoras o tempo todo estão tentando, não tem, eu acho, na minha opinião, né, que pode ser que os eletroeletrônicos também tenham esse nível de rivalidade, mas o nível de rivalidade entre as montadoras de veículos é enorme, é uma coisa fora do comum. Então, o tempo todo eles estão tentando ali não perder a sua fatia de mercado, não perder pressão de venda. Então, isso faz com que eles tenham que ser inovadores. Só que, às vezes, eles querem ser tão inovadores que atiram no próprio pé. Fazem algum tipo de projeto super inovador, mas com um custo elevadíssimo. Aí não tem saída para aquela determinada região que ele pensou que teria. Porque isso acontece, gente. Você começa com um projeto, com um pensamento, e fala, não, tem que ter tal coisa, porque os clientes estão... Tem que ser um survey agora, porque o survey está na moda, tem que ser com tela multimídia, tem que ser isso aí. Você começa a pensar muito nessa qualidade, esquece do custo. E é quando no final você vai ver, para você não ficar com uma margem de lucro pífia e não ter resultados bons financeiros para os stakeholders, você vai ter que botar um preço muito alto e isso vai acabar diminuindo a sua projeção de vendas. Então, esse cuidado é muito grande na hora de você definir qual produto que você faz. Você vai estar lidando sempre com o futuro, certo? Então, o gestor de risco hoje é um profissional extremamente requisitado. Daí a gente tem a outra fase, depois da preparação para a produção, você vai lançar esse produto. Depois que você viu lá que seu produto está ok, está homologado o processo, está homologado o produto, o que que você faz? Você vai liberar a sua produção em larga escala e fazer o lançamento do produto. Você vai lançar o seu produto pela primeira vez. Aí quem é que entra agora? Qual é o setor que entra em evidência? O setor de vendas. Então, o departamento de vendas agora entra em evidência muito forte. Para um pouco a parte da produção. Então, vamos supor,
o profissional que está trabalhando lá na parte de gestão da produção, engenharia de produção, sai um pouco de cena, continua acompanhando, obviamente, né, gente, o andamento do processo, etc., para fazer o Kaizen, né, a melhoria contínua, mas ele sai um pouquinho de cena e entra agora a parte do departamento de vendas bem forte, para poder fazer com que aquele produto seja visto e seja comprado, tá? Aí vem as ações de marketing, vem todos os tipos de atividades relacionadas à promoção de vendas. Então, você tem um produto novo, ele vai estar numa praça nova, ou já está numa praça antiga, mas é um produto com características totalmente inovadoras. Aí começa. Quando que eu lanço esse produto, né? Qual a quantidade de produtos? Quais são as ações de marketing que eu vou utilizar? Né? Quais são os canais, né, de distribuição que eu vou utilizar? Quais são os canais de comunicação que eu vou utilizar? Televisão, internet, outdoor, propagandas. O que que você vai fazer para que seu produto seja evidenciado? Entendeu? Então, isso é muito importante. Essas estratégias estão ligadas diretamente ao sucesso de vendas do produto. Então, quando fala um produto que é sucesso de vendas, às vezes o produto, gente, é coisa simples, não é nada demais, mas a estratégia de marketing e de venda é tão grande, tão agressiva e persuasiva, que aí faz com que os clientes achem que eles necessitam ter. Eles pensam, eu não preciso ter isso daí, todo mundo está tendo, eu tenho que ter, pô. Então é dessa pegada. Então, vai depender muito de como vende. Aí a gente tem aí as entradas, né, dessa etapa, liberação da produção, documentos da homologação, né, do processo do produto, as especificações de produção, de manutenção e capacitação de pessoal. Aí entra para a parte de lançamento do produto, onde você vai ter os documentos de lançamento e vem para a parte de vendas, né, especificações do processo de venda, especificações do processo de distribuição, especificações do processo de assistência técnica, especificações do processo de atendimento ao cliente. Então começa agora a parte do está começando aí já para o pós, né? Pós-desenvolvimento. Então aí a gente vai ter, para lançar esse produto, a gente vai ter que ter diversas etapas relacionadas à venda, marketing, etc. Lá. Desenvolver processo de vendas, desenvolver processo de distribuição, desenvolver processo de assistência técnica, e por aí vai. Desenvolver processo de atendimento ao cliente. Então, a gente sabe que é muito importante isso daí. Uma coisa importante é que todos esses processos eles podem ser desenvolvidos dentro do que a gente já estudou, né, de projeto do produto na engenharia simultânea, né? A gente sabe que essa engenharia simultânea, essas etapas elas podem ser realizadas antes. Então, desenvolver um processo de vendas, eu posso estar desenvolvendo esse processo de vendas antes. Né? Ele já pode estar pronto, já só vou pôr ele em ação no lançamento do produto. Então, essas etapas do zero, desenvolver processos de venda, distribuição, assistência técnica e atendimento de cliente, tudo isso pode já estar pronto, tá? Já lá nas fases lá de projeto detalhado, não tem por que você não fazer isso daí, que é algo que dá para fazer, principalmente se você já tiver algum conhecimento de mercado. Então, lançar o produto, você vai ter que promover marketing no lançamento, né? Ver quais são os canais de comunicação que você vai utilizar, gerenciar esse lançamento, monitorar a viabilidade econômica, né? Atualizar plano de fim de vida, avaliar a fase, aprovar a fase, documentar as decisões e tomar as lições aprendidas. Então, no lançamento de produto, o front office aí é a venda, o departamento de venda e marketing, né? Porque trabalham juntos, não se separam mais esses dois departamentos, vendas e marketing, são dois departamentos importantíssimos, eles têm que ser tratados de forma única, né? Então, a gente tem mais essa fase aí. Em termos do passo a passo, a gente vai ter planejar o lançamento. Quando a gente fala em planejar o lançamento, é responder as perguntinhas que eu já falei para vocês. É o aonde, quando, como, não é isso? E quanto que isso vai render, né? Porque tem isso também, as ações de marketing e venda, elas dependem muito. Por exemplo, o produto cerveja mesmo, muitas ações são feitas, né, de lançamento de marcas novas, através de festas que têm um apelo grande, como Carnaval, como festas de São João, onde a empresa ela vai lá e dá toda aquela estrutura, dá freezer, dá tudo, faz um preço muito mais barato e faz com que a festa só tenha aquele tipo de cerveja. É uma forma que a gente chama de marketing agressivo, que quando você tem ali, pega ali no São João, todas as principais festas, Santo Antônio de Jesus e tal, vai ter um tipo de cerveja só ali, só vai vender aquela cerveja, porque teve essa parceria de marketing para poder que as pessoas consumam aquilo dali. Carnaval, a mesma coisa, você faz uma compra dos direitos e não é pouco, né, na casa dos milhões,
para você poder ser a única marca oficial, né, sendo vendida ali. Aí você vai poder colocar seu marketing em toda aquela avenida ali, em todas as avenidas do carnaval, e aí você vai ter uma, como foi na Skol Puro Malte no carnaval do ano passado, acho que foi ano passado. Depois da decepção da Skol Hubs, eles vieram com a Skol Puro Malte, e aí tentaram ganhar mercado novamente, desesperadamente, fechando essa parceria de marketing aí agressivo, ostensivo, né? Como a gente fala, ostensivo. Então, planejar o lançamento é exatamente isso. O produto ele vai ser novo, vai entrar em contato com primeira vez com o cliente. Como você vai fazer isso? A época tem que ter um tempo correto? Tem, depende do tempo que você lança, depende de como as pessoas vão estar. Não achem estranho os lançamentos. O lançamento de um produto, gente, está relacionado. Quando que você vai lançar um produto, está relacionado a várias variáveis. Relacionado à competitividade, uma empresa que tem o mesmo produto, muito parecido, vai lançar em junho. Você não vai querer lançar depois, você vai querer lançar ou junto ou antes, inclusive, né? Para que o cliente possa fazer o elemento de comparação. Então, é importante esse atentamento para o mercado externo, para saber como é que estão seus rivais, seus competidores. Outra questão é o tempo mesmo do ano. Muitas empresas deixam para lançar no final do ano, que é a época que a maioria das pessoas recebem 13º, recebem partes de PRVs, né? PLs, recebe 14º algumas pessoas, então recebe uma quantidade de dinheiro um pouco a mais no final do ano e aí estão mais dispostas a comprar, isso acontece. Então o marketing sabe disso tudo, ele tem ali um volume de dados em relação ao comportamento de compra do cliente muito grande. E já falei isso aqui, né, que esses dados têm sido cada vez mais caros e as redes sociais estão se tornando cada vez mais o canal de obtenção desses dados de comportamento de compra, né? Então, está se mudando, né? Está se modificando cada vez mais a relação, né? Da empresa e do consumidor, né? Quem está fornecendo o produto e quem está consumindo. Isso aí está se mudando, está moldando cada vez mais. Não é mais tão difícil você abocanhar uma grande fatia de clientes para o seu produto, porque hoje você tem essa capacidade esmagadora de divulgação que são as redes sociais. Então, você mesmo pode vender seu produto de forma esmagadora, sem precisar ter um escritório, sem precisar ter nada dentro de casa, só você ter uma boa ideia de produto, e aí você vai conseguir vender esse produto de forma vai depender só da quantidade de trabalho que você faz e do produto, se o produto é vendável ou não, se ele é escalável ou não, tá? Por isso, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, quarta-feira eu vou colocar até o plano diretor lá para guiar vocês, não posso esquecer, vou anotar aqui na minha agenda, para botar o plano diretor lá do trabalho. Então, e manda pelo WhatsApp também, tá? Isso é tranquilo. Para vocês se atentarem a isso, né? O tipo de produto que vocês escolherem para fazer o projeto informacional e conceitual, né? Vocês precisam dizer quais são os clientes, qual o seu nicho, quais são os seus fornecedores, como vai ser a sua estratégia de marketing, né? Como vai ser o seu plano de fim de vida, tudo isso que a gente está vendo hoje aqui, tá? Como está vendo aqui, ó. Os canais de distribuição, quais são que você vai fazer? Qual é o tipo de marketing que você vai fazer, certo? Tudo isso aí vai ser de extrema importância. E aí a gente tem a fase de acompanhamento do produto no mercado. Então essa é uma fase mais de monitoramento, verificar, né, o desempenho de vendas desses produtos. Muitas das empresas têm equipes para isso, né? Equipes que fazem promoções para melhorar, caso tiver ruim, essas vendas, né? Então é importante demais. Tem as entradas aí, né? Relatórios de acompanhamento do desempenho do produto, reclamações e problemas recebidos pelo cliente, plano de fim de vida do produto, relatórios de ocorrência, assistência técnica, especificações de projeto do produto, estratégia do produto, avaliação econômica do produto, custo-alvo do produto. Então, todas essas informações são importantes, porque nem sempre o produto, por exemplo, ele é precificado e aquele preço é para sempre. É tanto que a gente vê o quanto que tem, se você pegar
em algumas desses sites de busca, né, que compila diversos anunciantes, como o Zoom, por exemplo, ele vai botar lá e vai comparar diversos preços. Você pode, inclusive, criar um alerta, porque esses preços eles variam. Muitos variam pela questão do dólar, né? Muitos variam por questões de custos de produção mesmo, certo? Quando os custos aumentam pela inflação, pela instabilidade da economia do país. Então, vai ter diversos fatores que vão fazer variar o preço. Só que você sempre vai ter o que a gente chama de custo-alvo, que é você tem controle da sua produção e você quer um custo-alvo para você ter uma margem de lucro esperada, que é o que você quer lá desde o início, quando você está fazendo o planejamento do produto, ter uma margem de lucro que seja satisfatória para você poder ter sentido a produção. Então, esse custo-alvo é importante você buscar ele e você só consegue chegar nisso aí aplicando as ferramentas, né? Ferramentas de gerenciamento da qualidade, o Kaizen como um todo, né? Para você diminuir os custos de produção, tá bom? A saída desse processo é relatório de avaliação da satisfação do cliente, né? Proposta de necessidade de modificação no produto ou em seus serviços relacionados, oportunidade de melhoria, necessidade de mudança para adequação ambiental, relatório de desempenho geral do produto, síntese das lições aprendidas, solicitações de descontinuidade do produto. Tudo isso são coisas que você pode estar realizando na parte de acompanhamento do produto e processo. Então, outra coisa importante desse acompanhamento do produto e processo é que você pode atualizar ou não o fim de vida, a retirada desse produto. A próxima etapa é a retirada, a descontinuidade do produto. Então, nem sempre o que você projetou lá, o plano de fim de vida, ele bate certinho. Às vezes você vai ter que te retirar mais cedo, ou às vezes está tão bom as vendas do produto, o produto está sendo tão bem aceitado, que você deixa ele lá. Acontece isso bastante com as plataformas de entretenimento de videogames, os videogame, PlayStation mesmo, você vê, ó, acho que encerrou agora, mas até o início desse ano ainda tinha produção do PlayStation 3, certo? Então encerrou agora, mas ainda tinha produção. Então, quanto tempo tem PlayStation 3 sendo produzido? Bastante tempo. Deve ter basicamente por baixo de 10 anos de produção desse mesmo produto, sendo que já tem já uma linha PlayStation 4 e acabou de sair agora o PlayStation 5. Agora encerraram mesmo a produção, descontinuaram a produção do PlayStation 3, certo? Mas antes tinha sim a produção deste. A questão do carro também, dos carros. Quanto tempo ficou aberta a produção do Celta na época, né? O Celta parou de ser produzido há pouco tempo, mas hoje ainda é um dos carros mais requisitados usados, tá? Outro carro que a produção demorou bastante, o Uno, né? Aquele Uno Millway, também parou ali, não teve mais versão nenhuma de Uno. O Uno foi um projeto engavetado, não existe mais Uno além daquele One Way, né? Sei lá, Way. Então, eles têm um pensamento, projetam um pensamento de fim de vida, sei lá, bota 5 anos, mas às vezes tem vendas, eles ganham mais respiro, né? Vão ganhando mais fôlego, e aí faz com que esse tempo de vida fique maior por conta do sucesso de. É como se falasse, não vai se mexer em time que está ganhando. Se superou a expectativa de vida, ótimo, é que nem quando uma pessoa tem expectativa de vida lá, você tem uma doença de Huntington, você tem expectativa de vida de 50 anos. E você vai lá e supera, vai para 60 anos. Então, seu ciclo de vida superou em 10 anos. Isso acontece com os produtos também, tá? O produto ele vai ter um fim de vida muito relacionado também a sucesso de vendas dele, né? E esse sucesso de vendas pode estar relacionado a diversas coisas. A competitividade mesmo é uma delas. Se o seu competidor, se os seus rivais ali, eles não lançaram nada inovador que esteja minando suas vendas, você vai continuar sendo líder de vendas ali, tá? Aí o que você pode fazer? Você pode se antever. Pegou ali, viu aquele produto, ele está vendendo muito? Faz o que a maioria dos celulares fazem, pô. Faz uma maquiagem. Ou faz o que os carros fazem também, um facelift e acabou. Você vai gastar pouquíssimo, vai dar a impressão de que é uma coisa nova e o cliente vai continuar comprando. Não, mas agora eu tenho, o meu não é o 10, o meu é o 10S. Ah, mas o meu não é o 10S, o meu é o 10 Pro.
mudou quase nada, mudou só questão de configurações básicas, em vez de botar um processador, é a mesma peça, vai ser o mesmo processo de montagem, vai ser a mesma coisa, só que vai aumentar é o custo do produto, porque o custo da peça é maior. O processador lá de 2,8 GHz vai para 4 GHz. Então mudou ali, é óbvio que você vai comprar isso do seu fornecedor com um preço maior, mas não vai mudar praticamente nada em relação ao procedimento, né? Você não vai precisar fazer uma nova homologação do produto. Você vai fazer simplesmente uma alteração ali das configurações técnicas do produto, certo? Então, essas estratégias das empresas são muito importantes para aumentar um pouquinho o tempo, o ciclo de vida do produto, tá? E você consegue esse tipo de informação acompanhando o produto no mercado, sabendo o que o cliente está achando do seu produto. Não é assim? Quando você pega ali os produtos que está sendo bastante utilizados hoje também, né? Que são os produtos que fazem o intermédio entre o cliente e o fornecedor. Como assim? Ah, você tem um aplicativo para entrega de bebidas. O Zé Delivery é um aplicativo de entrega de bebida. Então, ele faz só a interface, né, do distribuidor com você e vai entregar sempre o distribuidor que está mais perto de você com preço menor, né? E aí ele vai te dar a opção, você vai lá, compra e ele recebe. Depois chega lá a frasezinha, você gostou do que recebeu? Dê de tanto a tanto. Aí você vai lá e vai configurando ali, dando a qualidade daquele serviço, né, de entrega. Então esse serviço é muito importante. E aí, se você botar 4, inclusive, ele bota lá depois. Por quê? A bebida veio quente, demorou muito, ele quer saber o porquê. Porque ele quer melhorar o serviço dele, né? Então, é basicamente isso. Esse acompanhamento do produto no mercado, ele é de suma importância para que você consiga fidelizar o seu cliente e está diretamente ligado à questão da quantidade de tempo que aquele produto vai ficar atrativo para o cliente, né? Com certeza vocês devem também concordar comigo. Então, o passo a passo é mais simples do acompanhamento do produto, é realizar a auditoria pós-projeto, né? Essa auditoria pós-projeto é uma auditoria bem crítica, porque ela vai fazer, vai auditar parte por parte do processo de produção, vai auditar o produto em si, parte ergonômica, segurança, etc., para validar se todo o processo e o produto, se eles estão de acordo com os mínimos requisitos de segurança, né, e se são viáveis economicamente. Avaliar a parte de satisfação do cliente, inclusive isso é uma das coisas que deixou de ser facultativo, né, para ser obrigatório. Toda empresa de grande porte, ela precisa ter um meio de avaliação, tá? Qualquer empresa que seja regulada, que tenha um selo, né, que queira ter o selo de ISO 9000, que a maioria delas tem, o selo de qualidade, obrigatoriamente, para ela obter esse selo, obter essa certificação, ela tem que ter um processo institucionalizado de avaliação da satisfação do usuário, do consumidor, certo? Então, esse processo é muito, mas muito importante mesmo, tá? Principalmente nas empresas de serviços, ok? Aí eu coloquei aqui tô até passando por isso na Unime, né? Porque a gente está na fase do avaliar, né? No avaliar é uma forma da instituição, né? Apresentar para o mercado interno e para o mercado externo e também para o ambiente interno, para a comunidade interna, qual é o índice de satisfação dos alunos, dos usuários, né, do serviço prestado pela empresa. E elas utilizam uma metodologia chamada NPS, que é o Net Promoter Score. O que é esse NPS? Ele foi criado pelo Fred Reichheld, ele é um austríaco, né, e ele fez esse tipo de NPS com um simples intuito de identificar se as pessoas que usam aquele serviço ou produto são promotores daquele produto. O que são promotores? Que outras pessoas para comprarem, ou seja, não, isso aqui é bom e eu indico. Então ela vai indicar, ela vai se tornar um promotor seu, certo? Sem você pagar nada, inclusive ela vai comprar o seu produto e ainda vai estar promovendo. Então, é uma forma de você determinar qual é a porcentagem da sua clientela inteira que é promotor e qual é a porcentagem da sua clientela toda que é detrator e qual que fica ali
no neutro. O que é um promotor? Vai ser uma escala Likert de 1 a 10. Se o usuário graduar 9 ou 10, né, naquela perguntinha, você de 1 a 10, você indicaria esse serviço ou esse produto que você está utilizando? Se ele colocar de 1 a 6, significa que é negativo, é uma pontuação negativa, ou seja, ele é detrator, ele não indica. Se ele coloca de 7 ou 8, significa que ele é neutro. Nem não indica, nem indica. Então ele está ali em cima do muro, ele é neutro, ele não sabe. Tá? Ele precisa usar mais, compreender mais, ver mais benefícios para que ele possa ir para o 9 ou 10. Se ele coloca o 9 ou 10, aí sim ele vai ter um valor positivo e vai ser um promotor. Então, essa é uma forma das grandes empresas, a Unime usa isso, a Coca-Cola usa isso, é, Toyota usa isso, as grandes empresas todas usam o NPS para identificar qual porcentagem de clientes que são promotores, porque isso aí fala da questão do sucesso de vendas do seu produto e de como isso pode se sustentar. Quando é que um produto se sustenta? Ele se sustenta quando os próprios usuários dele se tornam promotores. Então, a partir dessa ideia, o Fred ele chegou e falou, olha, então a gente tem que identificar isso daí e verificar quantos por cento dos nossos usuários são promotores. Porque se tiver numa porcentagem muito baixa, significa que tem alguma coisa errada no nosso produto e a gente tem que começar a investigar, certo? Então, essa avaliação, a periodicidade dela varia bastante de serviço, produto para produto, mas é algo muito importante. Isso faz com que as empresas sejam enxergadas com bons olhos e, inclusive, um elemento diferencial é um indicador da qualidade do serviço ou produto daquela empresa. Bom, a última etapa é a retirada do produto do mercado, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Essa retirada do produto ela precisa ser planejada, é aquele negócio que a gente fala, planejamento de fim de vida. Então, esse plano de fim de vida é o que a gente tem que ter em mãos. Ele já é feito lá na parte de projetos, né? Na parte de projeto do produto já tem o plano de fim de vida. E você só vai seguir ele ou atualizá-lo, né? Eu posso atualizar aquele plano de fim de vida, dizendo que não é mais 5 anos, agora vão ser 6, porque a gente vai produzir ainda mais um ano por conta da boa aceitação desse produto nessa região que a gente não esperava. Ou seja, a gente sempre está planejando o futuro, coisas que ainda vão acontecer, que podem acontecer certinho, pode acontecer surpresas a mais ou a menos, tá? Então você tem, ó, analisar e aprovar a descontinuidade do produto, planejar a descontinuidade do produto, beleza. Aí você vem descontinuar a produção, finalizar o suporte ao produto, ainda tem isso, né? Que às vezes você tem que finalizar a produção, mas você ainda tem que ficar com o suporte ao produto, porque o produto ainda vai ter acabado o ciclo de vida de renda, né? De produção de renda, mas ainda não vai ter acabado o ciclo de vida consumível, que é o que importa para o consumidor, ele ainda vai estar ali, aquele produto ainda existe. Mas, vocês sabem, nas montadoras de carro mesmo, muita gente fala, pô, esse carro aí não tá nem, saiu de linha. Vai ser difícil você encontrar as peças. Quando o carro sai de linha, só fica produzindo as peças durante certo tempo depois para de produzir, vai ser difícil você achar e tal. Existe isso sim, tá? E aí você tem preparar o recebimento do produto, acompanhar o recebimento do produto, avaliar geral e encerramento do projeto. Então, você tem um caso muito comum aí, que é quando a gente tem avanços, saltos tecnológicos. A gente teve aí um grande salto tecnológico da questão de armazenamento de dados. A gente armazenava dados em primeira mão em disquetes, né? A parte de armazenamento móvel de dados era o disquete. Então a gente utilizou bastante isso daí como armazenamento de dados, tinha de 2 megas. Eu lembro que tinha o topzão era de 2 megas, então era uma capacidade de armazenamento gigante, né? Hoje 2 megas 2 megas, 3 megas a gente não consegue nem ouvir uma música. Então, houve essa evolução, saiu do disquete, foram para as mídias digitais, você tinha ali o CDzinho, o CD-ROM, né? E aí foi ampliando essa capacidade. E aí quando você dá esses saltos de evolução tecnológica, automaticamente aquele produto para de ser produzido, porque ele não tem mais aceitação, não tem nenhum porquê ter aquele produto. Já tem um outro com uma tecnologia muito mais avançada. Foi o que aconteceu com os vídeos cassetes.
produziu-se até a década de 90, depois, em 2000 para cá, não existia necessidade mais de produção de videocassete, porque foi da onde surgiu a nova tecnologia, que foi o DVD, né? Depois surgiu o Blu-ray. Então, com essas novas tecnologias, esses produtos foram perdendo espaço e acabaram não sendo mais produzidos. E as peças também passam a não ser mais produzidas. Tá? Então, na retirada do produto do mercado, você vai ter a solicitação de descontinuidade do produto no mercado, plano de descontinuidade do produto, relatório de retirada do produto. Então, a retirada de um produto do mercado, quando a gente faz, tem que ter cuidado. Porque, assim, o plano de fim de vida, ele fala da descontinuidade do produto, ou seja, descontinuidade da produção daquele produto. Parei a produção daquele produto, não tem mais lote nenhum de produção, mas ainda tem produto sendo vendido. Aquele produto ele vai ser vendido e depois aí você vai começar a contabilizar o ciclo de vida consumível. Porque as grandes empresas de grandes assistências técnicas, eles fazem baseado nisso. Ah, o ciclo de vida de um carro desse aí é 10, 15 anos. O ciclo de vida é consumível. Ele bota ali que acha. Então, ele não tem como ficar produzindo peças só para aquela quantidade de carros. Inclusive, esse é um dos pensamentos das empresas hoje, de não ficar fazendo muitas versões diferentes todo ano. Faz um facelift e diz que o carro é novo, entendeu? As peças vão continuar as mesmas. Tá? As peças do Ford EcoSport 2013 até 2020 são as mesmas peças praticamente, só mudou a parte de dentro. Entendeu? Então você tem aí quase uma década de carro sendo feito com as mesmas peças, com algumas variações no câmbio, né? Algumas variações no motor, na questão da capacidade, mas a maioria das peças é a mesma, entendeu? Para poder ter continuidade, ter manufaturabilidade, que é o que a gente fala. Você já tem um processo pronto, homologado, você vai criar um processo tudo do zero para produzir um carro super diferente, não tem necessidade, né? A não ser que você queira fazer o que aconteceu com a Hyundai e com a Chevrolet, que é reformular a identidade visual da marca. Aí é uma questão de decisão estratégica do marketing. Quando você reformula a identidade visual de um carro, você vai ter que fazer grandes mudanças, principalmente na parte estética, né? E se os carros têm a mesma grade, o mesmo perfil de grade, né? Tem as mesmas distâncias entre eixo, tem os recortes e os detalhes dos cortes dos faróis um pouco parecidos, e por aí vai. E aí, por fim, a gente tem um passo a passo, analisar e aprovar a descontinuidade do produto, planejar a descontinuidade do produto, preparar e acompanhar o recebimento do produto, descontinuar a produção, né? Finalizar suporte do produto, realizar uma avaliação geral do encerramento do projeto. E aí você finaliza o PDP exatamente aí, quando você acaba, engaveta aquele projeto. Então, se tem lá um projeto do Uno lá, tá engavetado há muito tempo. Entendeu? Não é algo que vai, não é um produto que vai ser produzido mais, entendeu? Acabou. Ele nasceu e morreu, certo? Então, outros tipos de produtos vocês podem verificar. Eu falei do exemplo do disquete, né? Mas a gente tem os ar-condicionados de janela, né? Que a gente chama, que também é um produto que não vai demorar muito de ser retirado e de parar de ser produzido, tanto as peças quanto o próprio produto, e por aí vai. Então, gente, por hoje é só. A nossa aula da próxima semana a gente vai falar das ferramentas DFX, são as ferramentas importantes, as QFD, DFM, DFAM, DFC, DFR. A gente vai falar de todas essas ferramentas, beleza? Então por hoje é só, um bom descanso para vocês. Começou? Oi, tô ouvindo, Vanessa. Quando você faz uma melhoria de processo, por exemplo, naquele primeiro lote que você falou, quando você faz o segundo e o primeiro lote, mais ou menos assim, Uhum. você homologar esse processo de novo, ou ele já considera feito? Você não precisa homologar o processo de novo. Quando você faz a homologação, é que nem que você faz um registro de uma música. Você pode fazer uma solicitação de alteração. Ele vai continuar com o mesmo número, só que ele vai ficar ali com uma informação de que houve uma alteração. E a homologação de processo, ela é interna. A homologação de produto, ela é externa. Fica lá para todo mundo ver
qual foi o produto que você registrou junto ao INPE. Já o processo, quando você vai fazer uma auditoria interna, tem que ter a homologação do processo, foi feito em tal dia, tal, 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 tal. Aí tem logo embaixo, alterações, nenhuma alteração foi feita. Alteração de atualização no processo de regulagem da altura do banco. Aí fica lá, pronto. Quando tem um recall mesmo de carros, se teve uma falha naquele dali, teve uma falha de processo. Então, eles vão ter que fazer uma alteração no processo interno, para quando a auditoria interna vir, porque todas essas empresas são auditadas, né, gente? Isso também tem as normas, todas as empresas grandes têm normas, e essas normas exigem certos tipos de requisitos para que eles sejam certificados. As normas a 18.001 de responsabilidade social também pede sobre isso, né, em relação aos recalls. Quando tem algum tipo de dano ao usuário, você tem que fazer um registro de alteração no seu processo. Alguma coisa do seu processo que você fez saiu errado, tanto que gerou um produto fora das especificações, certo? Então, não precisa fazer uma nova homologação do processo. Você faz a otimização do seu processo. Se fez alguma mudança, você registra internamente qual foi essa alteração, através desse documento, certo? Mas vai continuar o mesmo processo, a não ser que você mude mesmo o processo para produzir uma nova versão, como acontece com os consoles de videogame que eu falei para vocês. Você sai de uma versão 3 para uma versão 4. Você mudou o processo porque é um outro produto. Lembra aqueles tipos de projeto de produto que a gente falou? Tem um projeto de produto breakthrough, tem um projeto de produto de plataforma. Então, esse de plataforma você vai mudar alguma coisa. Então, aí é outro produto. Vai ter outro. O Ford EcoSport 2003, Freestyle, tal, é um produto. O Ford EcoSport automático 2013, mas que é titânio, é outro produto. Entendeu? Eles vão ter classificações diferentes porque eles vão ter mudanças. Então, vai ser diferente o produto. Se mexeu em alguma coisa do processo, faz o registro interno dessa alteração e a homologação desse processo, ela continua a mesma coisa. A não ser que você mude para fazer uma nova coisa, um novo produto. Pode falar, Kleber. Professor, pegando o seu exemplo aí do Uno, né, dos carros que já saíram de linha. Aparentemente eram carros que eram extremamente bem aceitos, né, assim, para fins funcionais, de empresa, ou aquela pessoa que tinha o primeiro carro, que era um carro era um carro mais barato. Kombi, por exemplo, enfim. Eles saíram. Aí depois você falou aí a questão você falou da mudança, como é da imagem da empresa, né? Como é da identidade. Esses produtos, eles saíram por essa questão ou realmente a aceitação no mercado? Sabe por que esses produtos saíram? Por conta da questão do aumento. Não sei se você percebeu, houve um aumento enorme, uma enxurrada de montadores de carro. Você tem quantos anos, Kleber? Tenho 48. 48. Então você vai saber mais do que eu. Faça uma retrospectiva aí e vá até a década de 90. Quais eram as marcas de carro que existiam no Brasil? Verdade. Pouquíssimas. Você tinha Chevrolet, Ford, as principais, né? Chevrolet, Ford e Volks. Eram as principais, as três principais. Faz uma contabilidade hoje de quantas marcas você tem aí, principalmente asiáticas. Sim. Uma porrada, pô. Você tem a Chery, você tem as francesas, né, da Europa, que chegou também, Peugeot, Renault, que hoje é a mesma coisa. Aí você vai lá para o mercado asiático, Toyota. Você chega aqui em Salvador mesmo, meu irmão, você tem todos os tipos de marcas que você imaginar. Entendeu? Então, essa competitividade altíssima e principalmente o aumento da eficiência produtiva asiática, porque a Ásia começou a crescer de uma forma exponencial, gigantesca, tornando a Índia já o segundo país com maior produtividade e a China também. Índia, China, Japão, esses três aí asiáticos produzindo, a Mahindra mesmo é uma marca da Índia que agora vai produzir os carros da Ford, entendeu? Então eles estão, o mercado asiático, a produção asiática, a indústria asiática de montadoras começou a se tornar mais eficiente e começou a ter um poder de competitividade, ser muito mais competitiva aqui, fazendo com que essas marcas tivessem também que dar saltos de evolução e sair da mesmice.
porque até o design que vinha de lá era muito mais diferente. Quando a Hyundai chegou aqui, lembra aí, em 2012, 2013, quando lançaram o HB20, ou foi 2013 que lançaram o HB20. Pô, um carro super diferente, tem outros carros ainda estavam meio, ainda engateando nessa nova formulação do design, da conectividade, né? Então, foi exigido de forma abrupta que essas empresas, Fiat, Ford, Chevrolet, as mais antigas e Volkswagen, tivessem que dar esse salto de evolução. Não obstante, vou te lembrar uma coisa muito importante, que a Volkswagen, que lançava de 2 em 2 anos, reformulação, 2 anos e meio, teve que lançar de um ano para o outro uma nova geração do Gol, foi o Gol geração 6, ou foi do 5 para o 6 ou do 4 para o 5, alguma coisa assim, porque já estava muito, acho que foi do 4 para o 5, já estava totalmente descaracterizado aquele Gol 4, para o que estava sendo já vindo. Então, a competitividade é a resposta que eu posso te dizer, o aumento exponencial da competitividade entre as montadoras de veículos foi responsável pelo enterramento, por enterrar, né, diversos tipos de veículos que já não estavam mais sendo aceitos por conta do design, da falta de conectividade, conforto, etc. Ok, tá bom, obrigado. Então, você pensar que você pegasse naquela época ali, 2012, você pegasse um Nissan March, tava quase o mesmo valor de um Uno. Eu lembro por isso porque foi o primeiro carro que eu tive aqui. Então, o Nissan March e o Uno Way estavam o mesmo valor, sendo que o Nissan March tinha direção elétrica, tinha um conforto da pega dentro do carro, tinha completo o carro, totalmente completo. Então, dava para ver que ia acontecer isso, entendeu? Que esses carros iam sair de linha para dar espaço a outros carros. Ok. Valeu, Kleber, obrigado pela sua participação. Mais alguém aí? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu mandei um e-mail para o senhor, eu queria saber se pode tirar dúvida com relação à prova. Pode. Ah, pronto. Legal, eu vou tirar Pode então. falar aí. Deixa eu só abrir aqui o e-mail, porque eu tinha te mandado algumas... Vou fazer melhor, eu vou abrir aqui o quiz, que eu tenho ele aqui. Ah, E aí pronto, você me legal. diz qual foi a questão e a gente dá uma olhada agora. Uhum. Peraí. Qual foi a questão? Pode falar. A primeira questão que eu fiquei com dúvida foi a 4, Certo. que, na verdade, eu não marquei a considerada correta, porque tem dizendo que no estágio de crescimento, as vendas e lucros do setor aumentam rapidamente. E as promoções são de natureza persuasiva. Ok, eu concordo que as promoções são de natureza persuasiva, mas eu não concordo que aumentam rapidamente, porque quando eu estava estudando, eu vi que, tipo, teoricamente, elas devem aumentar nesse estágio de crescimento, mas que por conta da concorrência, não necessariamente elas vão aumentar rapidamente, entendeu? Então, tipo, eu discordo que seja rapidamente, não necessariamente. Eu marquei nenhuma das alternativas. É que eu tô tentando enxergar onde é que é a questão. Não é a 4, é a 4. É em relação aos estágios do ciclo de vida de um produto. Assinale a alternativa. A vida produtora de receita é o período de tempo em que um produto gera receita para a empresa e inicia-se com a venda da primeira unidade do produto. Correto. A vida consumível é o período de tempo de uso do produto, no qual o produto satisfaz a necessidade de um cliente.
É aqui mesmo, na 4? A vida produtora de receita é de maneira... Peraí, não é essa, não. Deixa eu achar aqui. Eu sei qual é essa questão. Vamos lá. É em relação aos estágios. É porque pra mim tava 4. Não sei se muda a ordem. Muda a ordem. É, né? Aqui. Não. Não. Aqui. Questão 3. Em relação ao estágio do ciclo de vida de um produto, assinale a alternativa correta. A literatura no estágio de crescimento, as vendas do lucro do setor aumentam rapidamente e as promoções são de natureza persuasiva. Se não concorda que no estágio de crescimento o lucro do setor aumenta rapidamente. Pra mim não necessariamente. Tipo, não é um fato que elas vão aumentar rapidamente por conta da concorrência. Então, às vezes, ela tá numa etapa de crescimento, mas ela não vai aumentar rapidamente. Até pelo ajuste do produto, sabe? Não, concordo com você, não por conta disso especificamente, mas por conta dessa palavra aqui, o lucro do setor. Tudo bem, as vendas elas crescem, mas o lucro não necessariamente, porque vai depender da eficiência da empresa, entendeu? Também. O lucro pode não crescer, inclusive, depende muito da eficiência da empresa. Então, essa questão aqui eu vou considerar, que se você marcou nenhuma das alternativas, eu vou considerar correta também, tá bom? Obrigada. Outra coisa também foi na questão 7, que para mim eu marquei projeto de uma nova versão do smartphone da família Moto G. Eu nem sei se Moto G, tipo, eu não sei se é por isso que tá errado, pode ser também, né? Porque eu não conheço a família Moto G. Mas eu pensei, tipo assim, no lançamento da iPhone, ela tem um breakthrough. Tipo, quando ela lança um novo iPhone. Ela lança com o novo. O que é o breakthrough que a gente falou? Não quando há uma inovação. Isso, e quando o produto ele cria uma mudança de paradigma no consumo. Então, assim, um produto que seja o telefone celular foi um produto breakthrough. Depois dali, qualquer pessoa que faça um smartphone, aí beleza, outro produto breakthrough. O celular que você tinha, que a gente chama de celular, certo? Foi um breakthrough, porque você tinha um telefone móvel que utilizava a tecnologia via rádio, né, para você poder se comunicar de forma móvel. Depois disso daí, qual foi o breakthrough? O smartphone. O smartphone é um breakthrough. Todos os outros smartphones feitos, tá? Eles carregam tecnologias, podemos dizer inovadoras em algumas casos, mas são versões, por exemplo, você pega ali a tecnologia que a gente fala de dopagem de semicondutores, certo? Sempre existiu, ela só foi sendo o quê? Melhorada a eficiência dela, para melhorar a conectividade, para melhorar a velocidade da internet, para melhorar a velocidade de carregamento. Então foram coisas que foram melhorando para tornar um produto mais eficiente. Então hoje você tem um iPhone, que é um smartphone, ele tira foto, tira. Beleza, a tecnologia já existia de tirar foto. Quando eu falei assim, uma nova versão do Moto G, por exemplo, você tem Moto G8, 9, 10, não é isso? Então são versões de um mesmo produto. Mas não assim, é algo novo que muda de paradigma. Então um produto breakthrough é um computador quando foi lançado lá, quando não existia o computador. Só que, por exemplo, o iPhone lançou a digital que não existia. O processo de abrir o celular pela digital. Isso, para mim, é um breakthrough, porque é uma inovação. Não existia e agora existe, sabe? Tipo, Mas aí que você está errada. Esse daí já existia. Não existia no smartphone, mas é uma tecnologia que já existia. É a identificação para você liberar pro digital. Entendeu? Então, quando nascer um projeto de algo que fizesse, por exemplo, reconhecimento facial, você quer dizer então que reconhecimento facial, por estar dentro de um smartphone, tornou aquilo ali um projeto breakthrough? Não. O projeto breakthrough de um software que faz reconhecimento facial pelas expressões, aí sim é um breakthrough, quando ele foi criado. Aí depois que isso aí foi criado, ele foi utilizado em diversos outros dispositivos para trazer melhorias naquele determinado produto. Aqui a gente tem que se ligar na função básica.
Então, no caso, é tipo só quando eu criar um produto realmente, né? Não é quando eu tô, tipo, atualizando ele com novas funções. Isso, quando você Tá. cria um produto ou um serviço inovador, é tanto que você sabe que, vou dar um outro exemplo, que tá aí, que é a resposta certa, que é a construção Uhum. de um computador quântico. Um computador quântico, a gente pensa que vai ser um computador como a gente está aqui, que a gente está aqui, esse computador clássico, não. É um computador, um supercomputador que utiliza a energias da escala quântica de subpartículas, coisa que a gente não faz aqui com esse daqui. Então, isso Uhum. eleva a capacidade de processamento dele e faz com que ele possa enviar informações quase que em teletransporte, quase teletransportar uma informação. Então, é algo Entendi. mais complexo. Mas eu entendi o que você quis falar, mas só tem que ter cuidado com isso, com a função básica do produto, aquela parte lá de benefício central, benefício básico e etc. Para a gente saber se é Sim. benéfico ou não. É isso. Não, pode falar. Não, é que alguns alunos, eles aqui, uma vez eles falaram, projeto de pesquisa de um novo material. Isso também não é um projeto breakthrough, pode vir a ser, que foi o que eu falei para você. O processo de dopagem de semicondutores, feito lá na década de 80 ainda, era um projeto de pesquisa, mas ele não era um produto certificado e homologado, entendeu? O produto ele tem que ser Sim, certificado e entendo. homologado, e aí ele entra lá como patente. Então, professor, mas, por exemplo, toda vez que faz uma nova atualização do iPhone, então ele tem que patentear aquela nova atualização? Não. Ele faz a atualização da patente que ele fez. É que nem um software. O software você faz o patenteamento do software, e se você fizer alguma atualização, você não patenteia um novo software, você faz a atualização daquele software. A não ser que você age de má fé, né? Tem muita gente que faz isso, que com software aqui no Brasil mesmo é uma falta de vergonha. É quase como se não. É melhor até não ter mais esse negócio de patente de software, porque as pessoas pegam ali, muda 3, 4 linhas de código, faz uma entrada, uma saída diferente lá, um início e fim de código diferente. Pronto. Mesmo utilizando todo o esqueleto, faz uma coisinha diferente ali, patenteia como um novo software. Não tem uma forma de fiscalizar. O Brasil é terra sem lei. Mas Entendi. beleza. Pode deixar que aquela lá que você falou, eu vou considerar para todo mundo um valor a mais quem marcou. Qualquer uma das Pronto. duas. Tá bom? Obrigada, professor. Nada, tudo bem então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, valeu.